eu era bem envergonhada, né? Tinha muita vergonha. Então eu tinha muita vergonha, muita vergonha. Não, hoje, olhando pra mim, nem parece que era a mesma menina. Eu tinha muita vergonha. Porque como a gente passava por muita necessidade, a minha avó pedia. Ela pedia roupas, ela pedia calçado. E quando ela pedia, eu me sentia um pouco envergonhada. Eu não entendia o que estava acontecendo. E eu não... Mas eu ficava envergonhada. Então, mas eu aprendi com ela. A minha avó era uma pessoa... Nem esperava que eu fosse me lembrar tanto dela hoje. Ela era uma pessoa cristã, uma pessoa maravilhosa. E ela tinha muito carisma. Ela era muito simpática. Então as pessoas amavam ela. Ela já tinha cliente fixo. Então ela já sabia as casas que ela ia. Então eu aprendi ali com ela. Uma certa vez cheguei na rodoviária e a minha mãe estava vendendo. Porque a minha mãe então passou da minha avó para minha mãe, depois para mim. Sim. A minha mãe estava vendendo rapadura. E ela não tinha vendido nada. E eu, nessa época, já trabalhava como doméstica. Numa casa, e eu cheguei lá para dar um abraço nela. E minha mãe disse, eu perguntei como é que tu tá? E ela disse, eu não vendi nada hoje. E aquilo me deixou indignada. Como assim você não vendeu nada? Só que nessa época a vergonha já tinha ido embora. Eu já tinha perdido a vergonha de pedir comida. Eu já tinha perdido a vergonha de pedir o que eu precisava. Entendi. Porque eu entendi que eu precisava, ou não tivesse, ou eu pedia, ou ia passar muita necessidade. Então, eu fiquei muito indignada com aquilo. Porque a minha mãe tinha sempre um nenê pequeno, nós somos em 8 irmãos. Então, minha mãe estava sempre ou grávida, ou com um nenê no colo. E na rodoviária ficava um casal chamavam ele de aleijadinhos. A esposa e o esposo eram um casal, e eles, os dois, não tinham as pernas e os braços. É como o Marcos, tem um aqui que tem um canal que eu assisti ele, o Marcos, agora eu esqueci o sobrenome dele, que ele também não tem uma história linda. E eu me lembro que esse casal cuidava do meu irmão pra minha mãe poder trabalhar. E eu não aceitei aquilo, sabe? Imagina, além deles terem ficado o dia todo cuidando do filho da minha mãe não tinha vendido nada. Eu fiquei indignada, eu disse pra minha mãe, a gente vai vender esse negócio agora. E eram as rapaduras. As rapaduras. E eu peguei aqueles pacotinhos, eram em pacotinhos, e eu entrei de ônibus em ônibus. Eu entrei em cada ônibus. E eu fui, e eu queria entender por que as pessoas não compravam aquilo. E eu fui de pessoa em pessoa, e eu disse, aqui são os últimos. São os últimos pacotes. A minha mãe não tinha vendido nada. E eu disse, é o último pacote, compre. Eu sei o último na sua mão. O último na minha mão, mas tinha mais um monte lá atrás, né? Então tá aí, ó. É o gatilho mental da escassez, né? Compre agora porque tu vai ficar sem, né? São as últimas vagas. São as últimas oportunidades, são os últimos pacotes. Só até amanhã. Só até amanhã. Aí você vai vendo como que a gente é motivado por técnicas, pela linguagem, né? O mercado usa isso, o marketing usa isso, a gente vê nas propagandas, é só neste sábado, é só até amanhã, é as últimas vagas. E você já... Quem te ensinou a fazer isso? A necessidade ensina a gente a usar. Por isso que hoje eu digo que tudo tá em nós, né? Tudo tá dando a gente, tá dentro da gente. A gente não sabe até que você não precisa, tu não se aperta. Naquele momento, a indignação me ensinou. É o último, é só pra você precisa disso agora. E eu acabei vendendo muitos pacotes naquele dia para minha mãe. E desde então eu descobri que eu tinha isso. Que eu poderia usar isso para fazer a minha família prosperar. E essa história é maravilhosa, assim. Muito legal. Depois a minha mãe queria sempre me levar, né? Pra ir vender as rapaduras. Mas daí... Já descobriu um talento. Já descobri o talento da venda. E foi muito maravilhoso. Porque depois disso, eu não queria mais trabalhar de doméstica. Né? Porque eu tava sofrendo muito, eu sofria muito. E eu não queria mais trabalhar como doméstica. Pra quem tá acompanhando pelo YouTube, gente, porque também o nosso podcast você pode acompanhar no Spotify e outras plataformas de áudio. Aqui tá a Janetezinha com 14 anos. Ela cedeu essa foto aqui, enviou pra gente antes. É esse momento aí que você vendia? Esse momento. Essa árvore. Sorriso lindo não tinha, né? Olha só. E você já fez uma rapadura com aquela árvore ali. Aquela árvore, foi de tanto rapar essa árvore aí, ó. É dessa aí mesmo? Não, tô brincando. Mas parece que é. Olha só, fez um buraco na árvore, gente. Aí já deu pra vender bastante rapadura. Você morava nessa casa? Né? Essa era a minha